Olá, crianças, bom dia na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje mais um domingo da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com saudade de estarmos reunidos, mas o Papai do Céu aprove a cada um de nós essa oportunidade de estarmos juntos, online, não é verdade, criança? E eu conto com a participação de todos vocês, ok? Ludmila, os dois Davis, o Felipe, tá bom? Vocês são muito importantes para a Tia Vivi e juntos nós vamos vencer toda essa situação para que nós possamos nos reunir novamente na casa do Senhor. Amém, crianças? Olha, hoje nós estamos na nossa quinta lição. Domingo passado a tia Viviane Araújo trouxe a lição de número 4 para vocês e hoje nós vamos aprender sobre mais um profeta da Bíblia. Mas hoje a tia está tão feliz com o Senhor Jesus. Sabe o que a Bíblia nos fala? Lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, fala assim: Jesus disse bem assim, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o Senhor está falando pra gente que é pra gente se aproximar dele, porque dos tais é o reino do céu. Então, por isso a tia hoje veio assim, toda feliz com o Senhor Jesus, com a alma leve, com o coração cheio de gratidão, como uma criança que é muito alegre, sempre grata, não é verdade? Então, para que eu possa alcançar o reino dos céus. Amém, criança? Olha, o título da nossa lição de hoje é O Mensageiro de Deus, lição de número 5. A tia quer que vocês peguem a revista de vocês para que vocês possam acompanhar, ok? Lição de número 5, tá falando o título da nossa lição bem assim, O Mensageiro de Deus. Como estamos aprendendo sobre os profetas da Bíblia, então vamos aprender sobre um profeta que foi mensageiro. Mas primeiro, deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o que significa mensageiro? Olha, mensageiro é uma pessoa que leva uma mensagem ou então ele traz uma mensagem. Deixa eu falar para vocês. Todo mundo aí conhece o celular, tem um WhatsApp no celular, não é verdade? O celular no WhatsApp, o que eu posso fazer? Eu posso escrever uma mensagem e enviar para uma pessoa. Eu estou me tornando um mensageiro da mensagem. Olha, e a mensagem ela pode ser escrita ou pode ser gravada, não é verdade? Lá no nosso WhatsApp não tem aquele microfone? Eu aperto lá e eu gravo um áudio e envio para a pessoa também vai estar ouvindo a minha mensagem. Então, eu estarei enviando uma mensagem escrita ou por áudio. E a pessoa que recebeu a minha mensagem, ela também se torna um mensageiro, porque ela vai fazer o quê? Ela vai responder a minha mensagem. Então, o mensageiro significa a pessoa que manda a mensagem ou leva a mensagem. Ok, crianças? Então, esse profeta, ele foi um mensageiro de Deus. Olha quanto importante foi esse profeta, como importante ele foi, um mensageiro de Deus, ouvir Deus falar e enviar a mensagem que Deus falou para ele, para as pessoas, para outras pessoas. Muito importante, né? E nós também temos um papel importante. Você sabia também que você é um mensageiro de Deus? Vamos aprender como essa pessoa foi um mensageiro de Deus, para que nós possamos aprender com ele e fazer da mesma forma? Vamos lá? Então vamos ouvir a história de hoje. E antes da história, vamos falar o nosso versículo para memorizar, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, somente a parte B. Tá falando bem assim, Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Tá falando o quê? Que nós fomos escolhidos para enviar, anunciar os atos poderosos de Deus. Tudo que Deus faz de maravilhoso. Então eu estou me tornando uma pessoa mensageira de Deus, né? Anunciando os atos poderosos de Deus. Então vamos para a nossa história? Olha, esse
esse homem, esse profeta, ele foi chamado o príncipe dos profetas. Sabe por quê, crianças? Porque na palavra de Deus tem muitas mensagens dele, tem muitos capítulos de toda a história que ele falou do amor de Jesus, que ele pregou de Jesus, que ele anunciou as boas novas de salvação. Então, por isso, ele é considerado o príncipe dos profetas. Mas ele não tinha rei, ele não era rei, ele não tinha coroa, ele não tinha palácio. Mas foi considerado um príncipe dos profetas. Deixa eu falar para vocês, crianças. Ele morava em um palácio. Ele era um homem muito inteligente, muito educado. Por isso, ele foi convidado a morar lá no palácio, juntamente com o rei. E sabe qual que era a função dele lá no palácio, crianças? Ele ensinava sobre religião, ensinava sobre Deus para as pessoas. Quando as pessoas faziam coisas erradas, então ele chegava até perto das pessoas, mostrava para as pessoas que elas estavam praticando coisas erradas, estavam fazendo coisas erradas e que Deus não agradava daquela forma que elas estavam agindo. E o que acontecia? Então as pessoas se arrependiam. Então esse era o cargo dele ali dentro do palácio. Mas certo dia, criança, aquele povo de Judá era tão teimoso, tão desobediente. Deus viu que aquele povo só praticava coisas erradas. Não importava o quanto aquele profeta falava que eles estavam fazendo coisas erradas, e eles não mudavam as suas atitudes. Então, certo dia, Deus falou com esse profeta tão importante, tão especial. Sabe como que é o nome desse profeta, crianças? Isaías. Sim, hoje nós vamos aprender sobre o profeta Isaías, tá bom? Não esqueçam, crianças, quando você for contar sua história para a mamãe, para o coleguinha, para o priminho, falar para o pastor lá na igreja, chega lá na igreja e fala: pastor, a tia Viviane Carla contou uma história na escola bíblica dominical, eu quero contar para o senhor que eu aprendi sobre o profeta Isaías e que ele é considerado o príncipe dos profetas. Tá bom, crianças? Então, crianças, Deus deu uma visão para o profeta Isaías. E sabe o que ele viu? Ele viu um alto e sublime trono, um trono onde o Senhor estava, cheio de anjos ao seu redor, crianças. E os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, ele ficou com tanto medo, crianças, tão assustado com aquela visão, que ele pensou que ele iria morrer, porque ele era um homem pecador. Então ele falou: meu Deus, agora eu vou morrer, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Mas quando ele teve aquela visão, apareceu um anjo. Um anjo chegou voando perto dele. E sabe o que ele fez, o anjo? O anjo chegou perto de Isaías e tocou os seus lábios, crianças, com uma brasa que ele havia pegado lá do altar onde estava sentado o Senhor dos exércitos. O anjo pegou aquela brasa e tocou nos lábios de Isaías. E sabe o que o anjo falou para ele? A partir de agora, Isaías, você está apto a falar do amor de Jesus, pregar, anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta e que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. Porque aquele povo lá de Judá, crianças, eram pessoas idólatras, que falavam palavrões, que adoravam outros deuses, que só praticavam coisas ruins e que desagradavam o Senhor. Então, quando o anjo tocou nos lábios do profeta Isaías, todo o pecado de Isaías foi retirado. Agora sim, ele era um homem puro, com lábios puros, que tinha capacidade de falar sobre o Senhor Jesus. Então, naquele momento, Isaías se sentiu forte, corajoso.
Então ele ouviu lá do céu uma voz que dizia assim: a quem enviarei? A quem vou escolher para falar do meu nome? Então Isaías, agora que estava se sentindo limpo, purificado, porque o anjo havia tocado nos seus lábios, ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou preparado para pregar a tua palavra e falar do teu amor para as pessoas. Então o Senhor falou: então você está apto, Isaías, para falar do meu nome, pregar as boas novas de salvação, falar que eu sou o Senhor que veio salvar e libertar e tirar o homem do pecado, da escravidão do pecado. Então Isaías começou a pregar a palavra do Senhor com autoridade, falar sobre o poder de Deus, que só Jesus que pode curar o homem do pecado, libertar o homem do pecado. Então, ele sofreu grandes afrontas, porque aquele povo era um povo muito rebelde, muito teimoso, crianças. E nós não podemos ser assim, não é verdade? Desobedientes, rebeldes, contra a palavra do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada, crianças, ela fala a maneira que nós devemos nos portar, nos comportar. Devemos servir ao Senhor com alegria, com gratidão. Mas às vezes, o Senhor, na lição passada que a tia contou sobre Jonas, olha, a tia Viviane também acrescentou sobre a história. O que Jonas fez? Deus falou para Jonas ir para um lugar, ele foi para outro, ele foi desobediente, teimoso. E às vezes nós nos comportamos assim, não é verdade? O Senhor fala, faça assim, e nós fazemos de outra forma, de outra maneira. Mas Isaías não. Isaías, mesmo com aquele povo rebelde, desobediente, ele não corrompeu com o pecado daquele povo e foi obediente à voz do Senhor e continuou pregando a palavra do Senhor. Mesmo em meio àquele pecado todo no meio daquele povo, ele foi obediente ao Senhor. E o Senhor quer que sejamos assim também, crianças, como o profeta Isaías. Hoje nós vivemos num mundo mau, não é verdade? Cheio de maldade, pessoas com corações endurecidos, que não agradam o Senhor, né? Que só faz maldade, que roubam, que matam, que mentem, não é verdade? Que praticam mal contra o seu próximo. Mas o Senhor quer o quê? Que em meio a todas essas pessoas aqui, onde nós vivemos, nós sejamos como o profeta Isaías, que não se corrompa, mas que permanece firme na presença do Senhor e que sejamos luz aonde quer que nós estejamos, que sejamos luz para que as pessoas olhem e falem, olha lá, aquela lá é uma criança de Deus. Olha, ela viu o coleguinha fazendo mal lá, ela foi lá e falou, não pode fazer assim, coleguinha, você tem que amar o outro. Então, o outro vai falar assim, olha lá, ó, a Ludmila é uma menina de Deus, viu? Ela não bate no coleguinha, ela não fala um palavrão para o outro coleguinha, ela é uma criança obediente e temente ao Senhor. Olha quão importante. E mais importante ainda, crianças, o Senhor quer que além de não corrompermos com o pecado à nossa volta, Ele quer que nós anunciamos a palavra de Deus. Então, que nós não venhamos nos contaminar com o pecado à nossa volta, mas que nós possamos fazer o quê? Falar de Jesus, anunciar que Deus é bom, falar que o Senhor é poderoso, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Se nós estamos contaminados com o pecado, o Senhor nos transforma e nos liberta e nos faz novas criaturas. Amém, crianças? Então, que nós sejamos como o profeta Isaías, mensageiros de Deus, mensageiros de boas novas, mensageiros de coisas boas que trazem paz, alegria a outras pessoas. Sabe essa camiseta aqui que a tia está vestida hoje? Tá falando, ó, pare, olhe e siga Jesus. Vocês lembram o corinho que a gente cantava nessa EBF? Estão com saudades, né, da EBF? A tia também está morrendo de saudade. Esse ano estamos vivendo um ano um pouco atípico, um pouco estranho, né, que não podemos estar muito próximos uns dos outros. Mas, se Deus quiser, o ano que vem, vamos ter nossa EBF, o nosso congresso infantil, vamos poder estar junto na escola bíblica dominical.
aprendendo muito sobre a palavra do Senhor Jesus. E o corinho, vocês lembram? Pare, pare, olhe, olhe, siga Jesus. Pare, pare, olhe, olhe, siga Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Pare, pare, olhe, olhe, siga Jesus. Pare, pare, olhe, olhe, siga Jesus. Vamos fazer, criança, como o profeta Isaías. Vamos ficar firmes na presença do Senhor, seguindo somente esse Jesus poderoso, ao qual morreu por cada um de nós e que nos ama tanto, tanto, tanto. Amém, crianças? Vamos orar nesta hora. Agradecer ao Papai do Céu por mais essa oportunidade de aprender sobre a palavra do Senhor. E não deixem, crianças, de fazer a atividade de vocês na revistinha que estão com vocês. Está lá na página de número 13. Não deixem de fazer a atividade, tá bom? Postem lá no nosso grupo, no WhatsApp, para que a tia veja que vocês estão acompanhando a história, estão fazendo as atividades e aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Agora vamos orar e agradecer ao Papai do Céu por esta aula de hoje. Amém? Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Papai do Céu, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, nesta hora, por este dia, pela nossa vida e pela nossa saúde. Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por nos ensinar nesta manhã, Pai, que nós também somos mensageiros de Deus. Que o Senhor Jesus nos capacite, nos dê sabedoria, para que onde quer que estejamos, Senhor, possamos, Senhor, falar do teu amor, falar que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta e que, acima de tudo, o Senhor nos ama muito, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, abençoar, Senhor Jesus querido, cada aluno, Senhor, da classe Cordeirinho de Jesus, os seus familiares. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças? Um bom dia, na paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e no próximo domingo a tia Viviane Araújo estará com vocês apresentando a lição de número 6. Amém? Fiquem com Deus.